Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo certo? E aí, como Boa noite. passaram a semana? Atividade foi tranquila? Ficou bem legal a tua resposta, viu, Vivi? A minha? Sim. Ah, obrigada. Vamos esperar um pouquinho, ver se mais colegas conectam. Daí a ideia é a gente conversar um pouco sobre a atividade, então. Gostaria que cada um colocasse um pouquinho o que achou do vídeo e de que forma conseguiu relacionar, né, com o que a gente vem trabalhando na aula, né, antes da gente começar a sequência do nosso encontro de hoje, daí. Aí só vamos esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém conecta aí. Ou vocês já querem começar? Alguém se dispõe aí a comentar um pouquinho sobre o tema. Então, a questão que nós tínhamos, né, então a gente colocou a questão das IFRS, né, e o que impacta, tratando de contabilidade, o que os grandes eventos econômicos, né, como a gente colocou como vocês viram na questão lá, de que forma eles impactam ou impactaram, né, na contabilidade como um todo, que resultou em mudanças aí significativas nas IFRS, né, que na verdade são a legislação da contabilidade global, possamos dizer assim, né? Então, essa relação, eu gostaria que cada um colocasse um pouquinho, né? Eu acho que a gente já amadureceu bastante no conteúdo aí, né? Então, acho que cada um pode compartilhar um pouquinho daquilo que compreendeu, que entendeu e está colocando aí para os demais, né? Essa sua visão, acho que pelo que eu percebi, né, do material que eu já recebi de vocês, acho que a gente conseguiu aí avançar bastante, né,
nessas questões e no entendimento por parte de vocês. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também hoje, né? Não fica só um monólogo aqui, né? Tá? Então, não sei se alguém quer começar a pegar a palavra, então comentar um pouquinho acerca da questão ali, mas é bem tranquilo, tá? É só um rápido comentário aí, só para mim ficar tranquilo e seguro, né? Que vocês realmente entenderam aquilo que vocês colocaram no papel também, né? Eu não sei quem, a Larissa chegou agora, né? A Aliciane, então a ideia que eu estava comentando com os demais é a gente colocar um pouquinho, cada um coloca um pouquinho daquilo que entendeu, né? Relacionado ao atividade da semana passada, então em cima daquele vídeo, relacionando, né, os eventos, grandes eventos econômicos aí, de forma que só acabou impactando, né, para a contabilidade, particularmente, né, relacionados a essas práticas aí internacionais que a gente vem estudando aí ao longo dos encontros. Alguém sente seguro aí de começar? É um bate-papo e um pode ir complementando o outro, tá, pessoal? Só para a gente compartilhar um pouco esse momento, senão fica só, né? Tá ok. O Josué, ele tá no local de trabalho que ele não consegue participar, ok, né? Certo? Então, os demais querem compartilhar alguma coisa? Vamos lá, pessoal, vamos lá, fica legal. Vamos lá, quem tem o material em mãos pode ir dando uma olhada, pode ir comentando. Ninguém vai comentar nada. Vamos lá, Vivian, você que... Na verdade, pelo que eu entendi da contabilidade internacional, né, esse trabalho foi que isso veio para, digamos assim, facilitar a vida de contadores e administradores, né? Tipo, se eu olhar um balanço, um balancete aqui no Brasil e eu tiver que olhar uma coisa da Inglaterra, da Alemanha, eu vou estar entendendo o que eu estou olhando. Que as contas contábeis, sei lá, são iguais, idênticas, parecidas, né? Eu vou saber se uma empresa está dando lucro, se eu posso investir ou não. Foi isso que eu entendi. Uhum. Nessa linha de pensamento aí da Ana, alguém gostaria de complementar? Vamos lá, pessoal, vamos lá, aproveitar o embalo. Todo mundo assistiu o vídeo? Professor, Oi? eu não consegui assistir o vídeo, mas eu concordo com o que a Vivian disse. Realmente, isso veio para facilitar para todos os países. Eu acredito que seja isso, pelo pouco que a gente viu, pelos trabalhos que a gente realizou também. Acredito que seja a mesma linha de pensamento da Vivian. Ele veio para facilitar, para tu entender o que tá acontecendo lá no outro país e aqui também. Isso aí, vamos lá. Agora está abrindo a discussão, né, cada um colocando uma ideia. E pelo que eu entendi no vídeo, assim, tipo, que nem os Estados Unidos, né, eles, tipo, começaram a ter a contabilidade mais exata, assim, mais confiável. Aí deu aquele problema, escassez do petróleo lá, a crise, então eles viram que ali tem falhas, aí a Europa, então, viu a oportunidade de
de melhorar isso e implantar o sistema deles, né? Que aí começou a história a união da contabilidade com a economia, né? Eles tiveram que dar um jeito, que o mundo estava girando e eles precisavam fazer alguma coisa para que todos falassem a mesma língua nessa área, né? Exatamente. Bruna, se quiser compartilhar alguma coisa, a gente está falando da questão da atividade da semana passada, então em cima daquele vídeo, se você quiser contribuir com alguma coisa, fique bem à vontade, tá? É bem formal aqui, tá? Vamos lá, pessoal, contribuir, quem não contribuiu ainda, em cima desses grandes eventos econômicos, né, que aconteceram. Então, a gente pode utilizar exemplos aqui nosso próprio, né? Um grande exemplo disso também é a globalização, né? Exatamente, tá? Esse termo que a gente nem pode dizer mais que é atual, né? Porque isso já é coisa para nós hoje, principalmente a geração dos mais novos, isso acredito que o pessoal nem imagina, né? Somente quando estuda a história lá do ensino médio, não me lembro se no fundamental a gente já via alguma coisa nesse sentido da história, mas das transações comerciais lá daquela época, então que a gente tinha que pegar um navio e se deslocar por meses para que uma determinada mercadoria chegasse em outro país, né? Então, as relações comerciais, por vezes, também eram por trocas de mercadorias, né? Então, se ia voltar mais ainda para trás, numa época em que nem se tinha uma moeda, né? Então, era feita por escambo, né? Por trocas, e hoje a gente tem um mercado, tá? Conceitualmente falando, né? Então, o local onde a gente junta o comprador e o vendedor, né? E a gente acaba realizando essas transações, né? De compra e venda. Então, no cenário de hoje, a gente não consegue imaginar o contrário, a não ser a gente podendo comprar de qualquer lugar do mundo, né? Então, é tudo muito fácil, tá? E aí acontece que a contabilidade, de uma maneira geral, né, ela teve que se adaptar a esses grandes eventos, a essas mudanças, aí como a Ana colocou também, essa questão das grandes crises também que nós passamos, né, como a do petróleo, que ela citou, ou então como casos de empresas, sociedades anônimas aí com capital aberto em outros países, enfim, com a busca de investidores. Então, houve essa necessidade de regulamentação e de aumento da confiabilidade, né, dessas demonstrações. Então, porque não basta o cara ter uma documentação, mas essa documentação, ela deve ser feita, né, esses demonstrativos, aí falando dos demonstrativos contábeis, né, então, nosso foco, então, eles resolveram criar órgãos de regulamentação, né, e esses órgãos acabam formulando, né, onde se extrai no final padrões. Lembro que eu comentei com vocês nos outros encontros aí, que talvez padrão não seja um termo muito correto de se utilizar, mas sim uma harmonização das normas contábeis a nível internacional, de tal forma que, além de termos um entendimento em um nível global, a gente tenha também um grau de confiabilidade bastante elevado, né, para que essas relações comerciais aconteçam de maneira organizada e confiável, né? Então, acho que a ideia construída a partir, e aí quando a gente fala dessas normas, né, a gente está falando das IFRS, que vocês colocaram lá, muito
descreveram muito bem, né, colocaram essa situação também. Então, a ideia é justamente essa, né? Então, a gente entender que a ciência contábil, assim como toda e outra qualquer ciência, né? Se nós pegarmos agora, por exemplo, a situação da pandemia que nós vivemos, então o sistema de saúde como um todo, nas diversas áreas, diversos tentáculos aí relacionados à parte de saúde, seja de logística, de atendimento, da criação de novos medicamentos, de vacinas, enfim, teve que passar por adaptações, né, por mudanças. Então, a ciência contábil também é uma ciência que ela foi evoluindo conforme a necessidade, né? Então, quando nós tínhamos um mercado restrito aqui internamente no país, a gente não tinha essa necessidade de estar seguindo esse padrão, né, de outros países, né, porque a nossa relação comercial é interna aqui, a gente só trata com investidores do Brasil, então a gente só opera no mercado financeiro aqui dentro do país, então não tem essa necessidade. Conforme essas portas foram se abrindo, né, a gente foi avançando com o passar dos anos, enfim, né, volto a colocar novamente, né, que hoje a gente não enxerga um cenário diferente disso, uma coisa muito comum para as novas gerações, né, já é uma época vencida essa, né, então coube a a forma de gestão e a forma de formulação desses demonstrativos se adaptar a essa nova realidade, né? De tal forma que o conselho, tá, de classe que participa, seja o Conselho Federal de Contabilidade aqui, fazendo parte desses outros grupos regulatórios aí para que essas demonstrações fossem confeccionadas, né, e as empresas conseguissem atender aquela exigência internacional e assim consigam participar desses outros mercados, né? Não somente da parte comercial, mas da parte financeira também, né? Não somente comercializando produtos, mas também, eventualmente, financiando suas operações, seja através da abertura de capitais, né? Então, das sociedades anônimas aí para conseguir fontes de financiamento no exterior, como até mesmo captar recursos aí em bancos ou instituições financeiras de fora do país também. Tá? Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa aí, falar, fazer alguma observação, achar que foi muito difícil, todo mundo conseguiu seguir essa linha de raciocínio? Vamos lá, pessoal, pelo menos o pessoal ali, não, é isso aí mesmo, boa noite. Bem, é isso aí, concordo. Acho que sim, tudo certo, deu pra entender. Bruna, tá tudo ok? Regina? Tudo ok. Luciane, tranquilo? Tudo certo. Tu tem Então, razão em tudo que tu falou. Que bárbaro. Mas seguiu essa linha de pensamento também, né? A ideia é essa, a gente conseguir avançar e entender, né? Que nada é por acaso. Então, os caras não inventam, né? Eles vão... muitas dessas mudanças, né? Até a gente pode ser crítico um pouco nesse sentido, né? Acontece a posterior, né? Ou seja, elas acontecem, então o mercado que faz essas mudanças acontecerem, né? Não é uma coisa que é forçada a contabilidade, agora a gente vai criar, vai se adaptar às normas internacionais para quem quiser
comercializar aí no exterior, né? Então, para atingir esse mercado. Normalmente, o mercado que procura isso, né? E aí a ciência vai se adaptar, né? Então, vai se juntar com alguns líderes ou algumas entidades líderes à frente que vão estar preparando, né, formulando esse material de base aí, de apoio para que, lógico, com aval dos conselhos aí, regulatórios, né, para que isso aconteça, né. Tá? O bom é que isso fosse a priori, né, mas aí às vezes é difícil prever essa movimentação, né, de mercado. Tá? Então, quem não conseguiu enviar ainda, ok, aí pode me mandar, tá, não tem problema, aquilo que eu sempre converso com vocês, eu estou olhando, eu estou compilando lá e eu vou estar retornando essas atividades para vocês, tá? Não se preocupem, não acha que eu quis ir lá, eu vou dar uma revisada e até semana que vem. Falando em semana que vem, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso cronograma. Hoje a gente começa a entrar num assunto bem interessante, tá? Que é como se fosse nosso último quarto lá da disciplina, que a gente vai falar um pouquinho das entidades aí do terceiro setor. Tá abrindo aqui o material. Então, lembrando que hoje nós temos o nosso 7º encontro, semana que vem nós temos a nossa atividade, depois no dia 19, uma revisão, onde a gente vai dar uma repassada nessas atividades de novo no conteúdo, até que no dia 26 nós vamos ter a nossa avaliação final. Com essa cronograma tudo ok para vocês, tá legal? Alguém tem algum problema quanto nós seguirmos ele? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Alguém já tinha ouvido falar das entidades aí do terceiro setor ou não? Nunca? Ninguém ouviu falar? Não, professor. Desculpa. Então, tá bem, pessoal. Isso, talvez na disciplina de contabilidade pública a gente comentou alguma coisa sobre elas, né? Então, vocês vão lembrar, quando eu falava da questão que os órgãos públicos, né, por vezes, eles têm várias atividades, várias responsabilidades, né? Só que aí, como que tem essas várias responsabilidades, então, por vezes, acaba ficando difícil alcançar todas as suas, ou realizar, né, todas as suas atribuições. E daí que surge, então, e por isso que a gente comenta um pouco lá na disciplina de contabilidade pública, surgem as entidades do terceiro setor, né? Então, organizações privadas, tá? Sem fins lucrativos, voluntárias, organizadas, seja cooperativa, associação, fundação, as instituições filantrópicas, tá? As ONGs, as OCIPs, né? Organização da Sociedade Civil aí de interesse público, e elas têm algumas particularidades, tá? Então, pensem vocês, o governo ele tem uma missão de prover a saúde pública, tá? Só que aí ele não tem condições de de ter o hospital público, enfim, porque necessita uma quantidade de aporte de recursos muito grande, enfim, em vários locais, e locais onde a população é maior,
o que acontece? Ele acaba terceirizando esse serviço, tá? Não posso dizer assim, mas ele acaba dividindo essa responsabilidade com mais alguém, na verdade, com outros braços lá, o grande polvo, né, do órgão público, ele tem vários tentáculos, e um desses tentáculos, ele passa lá uma responsabilidade um pouquinho, não, eu vou mandar um recurso lá para um hospital privado, e ele vai realizar aquela partezinha que o Estado não estava conseguindo atender, vai auxiliar o Estado nessa atividade, tá? Só que, para eles realizarem essas atividades, eles têm algumas características nessas entidades. Elas são sem fins lucrativos, né? Então, elas não podem visar lucro, ninguém pode realizar essa atividade com a finalidade de extrair lucro para si, né? Ela tem que atender a fins públicos e sociais, então, ela tem que atender aquela comunidade onde ela está inserida, né? E todo mundo pode ter acesso a ela, né? Então, a sociedade de uma forma geral, né? Lógico que, por vezes, com critérios pré-estabelecidos, né? Quem pode ter acesso a isso, né? E tem como principais fontes de receita, né? Doações, subvenções e contribuições. Esses nomezinhos, as doações, ok, mas as subvenções e contribuições, por vezes, são repasses de alguma entidade pública, tá? Seja da esfera federal, estadual ou municipal, tá? Aqui ela ficou virado esse slide aqui, mas eu não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Mas então, o que acontece aqui? Integração entre o Estado e o mercado, tá? O mercado, na verdade, como sendo esse local onde a gente tem compradores e vendedores, né? Então, o primeiro setor, ele é o Estado. Tá? O segundo setor, ele vai ser o mercado, tá? Onde a gente vai ter o quê? A gente vai ter as empresas privadas, tá? Então, os capitalistas, lá, os donos do dinheiro, os empresários, enfim, né? Essa integração entre o primeiro e o segundo setor, entre o Estado e o mercado, a gente tem o sistema S lá, que a gente viu, até foi o ponto de discussão em alguns governos, aumentam o recurso lá, outros tiram, enfim, então o sistema SESI, SESC, SEBRAE, SENAC, SENAC, então ocorre da necessidade de criação de um agente regulamentado lá pelo Estado para que dê sustentação ao mercado, então, ou seja, formação de mão de obra técnica, né? Então, por vezes, uma localidade que é deficitária em curso de marcenaria, por exemplo, né? Então, o sistema S lá, ele, através do SENAC, ele vai estar disponibilizando vagas para a formação daquela mão de obra específica, né? Tá? O SEST lá, com relação à regulação dos transportes, né? Enfim, então uma série de entidades aí que vão estar auxiliando essa aconteça, né? E o terceiro setor, na verdade, ele vai ser essas entidades, né? Que vão estar prestando esse apoio onde o Estado não consegue se dedicar na sua plenitude, né? Mas está para fazendo essa ligação, esse apoio aí entre Estado e mercado, né? Então, o terceiro setor, a gente tem as associações, fundações, as OCIPs, né, organizações sociais, tá? E essa integração entre o mercado e o terceiro setor, ele se dá através dos sindicatos, né, das associações de classe, das cooperativas, dos clubes, né? Então, isso esse gráficozinho aí é mais ou menos para a gente entender como que ocorre, né? Então, o primeiro setor é o Estado, que presta serviços básicos, lá, saúde, educação, né? O mercado, então, são as entidades privadas, e o terceiro setor, né, são essas entidades aí sem fins lucrativos,
que vão estar complementando aqueles serviços que o primeiro setor não consegue colocar na sua plenitude, de tal forma que o mercado continue funcionando, né? Porque pensem vocês, né? Se o Estado não consegue prever, por exemplo, uma saúde de qualidade, por exemplo, né? Ou então não tenha, por exemplo, a questão da ONG dos animais, né? Então o Estado não consegue, ele acaba cedendo uma certa quantidade de recursos para que alguém desse terceiro setor, né, que não vise o lucro, mas consiga realizar essa atividade de maneira satisfatória, para que de uma que ele não sofra as consequências, por exemplo, da falta de saúde, porque os funcionários da indústria lá não vão ter apoio, não vão estar com a rigidez plena para realizar suas atividades, ou então vai ser um local, no caso das ONGs lá, dos animais, né? Então, que seja um local saudável para a sociedade, né? Com que a gente não tenha esse controle desses animais, enfim, né? Então, todas essas questões que o Estado necessita de apoio, né? O terceiro setor vai estar atuando, tá? Como a gente falou em ser uma entidade sem fins lucrativos e, na sua grande maioria, receber aportes de recursos públicos, tá? Seja repasse direto, então, das esferas federal, estadual, municipal, ou então de doações, né? Então, o cara vai fazer campanhas, né? Vai estar arrecadando das pessoas aí, pessoas físicas ou jurídicas, né? Esses valores. Então, eles vão ter essa responsabilidade, eles assumem esse encargo, né? De prestar contas, né? Nada mais justo, né? Não basta dizer, mas tem que estar a todo momento aí à disposição para prestar contas, né? Então, quem se coloca à disposição de estar realizando essa atividade tem que saber, né, que tem isso por princípio lá que a legislação exige, né? Então, ele vai prestar contas ao próprio órgão que vai deliberar lá, né? O Ministério Público, no caso de determinadas fundações aí de direito privado, de associações, né, quando questionados, órgãos governamentais, aqui a questão do INSS, né, no caso de isenção de alguns tributos específicos, então vai ter que estar atendendo essas exigências também desses órgãos que regulam, né, esses tributos, tá? E aí tem o SINAS lá e a questão das OCIPs, né, que devem estar prestando contas aí aos convenientes, aqueles que fazem determinados convênios, então tem que estar apresentando esses relatórios, o que fez com recursos, de que forma movimentou, mais à frente a gente vai ver um pouquinho, então, de que forma isso é apresentado, né? E aí, por fim, a sociedade em geral, como um todo, né, a ideia é que acompanhe esse processo de prestação de contas, né? Tem como fator de sustentabilidade a transparência na aplicação dos recursos e nos resultados obtidos, né? Então, a ideia é o quê, né? Essa questão de prestar contas, né, é o fato dessa entidade ela continuar existindo, porque essa transparência, onde o recurso está sendo empregado e qual o resultado que se está tendo com isso, a gente acaba gerando aquela satisfação. E aí a gente entra naquela questão, né, quando a gente fala de recurso público, né, que às vezes a gente reclama que paga um tributo alto, justamente por isso, porque a contrapartida do serviço não é bem feita, né. Então essas entidades, ao prestarem contas, elas estão dizendo, olha, a gente arrecadou, mas a gente gastou com isso e aquilo, e o resultado foi esse, né. Então, se a gente parar para analisar, né, então a gente vai pegar tudo aquilo que foi
investido nessa instituição, né, filantrópica, ou nessa ONG, tá? E depois a gente vai estar analisando, olha, deu resultado, como que tá, o pessoal, os animais abandonados que tínhamos, está diminuindo, a gente enxerga animais nas ruas, a gente está conseguindo fazer campanhas aí de doação, então tudo isso é verificado ou deveria ser verificado ao final de determinado período, tá? A obrigação de prestar contas, né, e a imposição de que esta prestação seja efetiva. Deixam claro que questões de natureza contábil não são assuntos da empresa que visam lucro. Então, a contabilidade, ela não é à toa que ela tem um pezinho, a contabilidade pública, né, ela tem um pezinho que vai estar se relacionando muito com a entidade privada, né. Só que, como ela não visa lucro, ela tem um outro enfoque, né? E o outro enfoque é fazer o quê? Não é extrair o máximo de lucro possível, mas é extrair o máximo de bem-estar possível, socialmente falando. O que significa isso, né? Então, é a gente ampliar a utilização de recursos que resultem, por exemplo, o captar recursos para harmonização de praças, por exemplo, e eu conseguir revitalizar um maior número de praças possível. O pessoal vai lá, tem brinquedos para as crianças em ótimas condições, que esteja a grama cortada, que eu não tenha lixo, que eu tenha lixeira, que eu tenha uma série de coisas e conseguir ampliar. Então, isso é sinal que a gente está tendo um resultado positivo e ampliando essa capacidade social dessas instituições, né? E as demonstrações contábeis, né, elas vão fazer parte desse conjunto de informações, e aí lembrem daqueles aspectos, né, a questão quantitativa e qualitativa que essas demonstrações têm, vão ser um dos principais instrumentos aí de prestação contas, né, de prestação de contas, além de ser uma exigência legal aí para algumas instituições, né, então elas têm que apresentar estes relatórios, tá? Depois a gente vai ver uma distinção, né, das entidades, que é bem clara entre as entidades públicas e privadas, né? Então, a ciência social, né, a contabilidade estuda e pratica as funções de controle, né, e registro daquilo que acontece na empresa, né? E a economia, ela vai muito ligada, né, ela está muito ligada à contabilidade, porque essas grandes mudanças, principalmente que a gente viu aí naquela evolução dessas normas internacionais, né, devido a esses grandes eventos econômicos que aconteceram ao longo dos anos, né, e a contabilidade foi se adaptando, né, então ela vai controlar o patrimônio, demonstrar o resultado produzido, né, não somente lucro, mas também esse benefício social extraído, né, vai fornecer a esses usuários as informações econômicas, financeiras, físicas do patrimônio e suas mutações, lembrando quem são os usuários dessas informações. São praticamente todo mundo, né, não de forma direta, mas indireta, quando a gente trata aqui de entidades do terceiro setor, porque elas vão estar trazendo um impacto na sociedade. Elas são uma associação, as cooperativas, as entidades filantrópicas, as ONGs, né? Então elas vão estar refletindo mesmo, por mais que ache que não, mas de forma indireta ela está refletindo em alguma coisa na nossa vida, né? E a contabilidade, por fim, vai favorecer essa compreensão, né? Em que grau e em que nível está, né, essa entidade, qual é o seu desempenho, sua evolução, riscos, oportunidades, né? Então a gente vai nessa linha de pensamento. Essas demonstrações, a gente tem então a base, que é o balanço patrimonial, que isso está claro para nós aqui no nível que a gente está dos estudos, né? Evidencia de forma quantitativa, atribui valores e qualitativa quais são esses elementos que compõem esse patrimônio, né, em uma determinada data,
tá? Demonstração de superávit ou déficit, então esse resultado que a gente teve, né? A gente conseguiu buscar essas doações e esses repasses de nível suficiente para aquilo que está sendo gasto, que gerou uma sobra ou uma deficiência de recursos. Esses recursos que sobram, né? De que forma isso foi aplicado na entidade, né? Então, de que forma esse patrimônio social foi, ele vem alterado e de que forma ele vem evoluindo ao longo do tempo. A questão da demonstração da origem e aplicação dos recursos, as modificações, né, essas variações do capital circulante líquido da entidade, né? Então, quanto de patrimônio social eu utilizei, quanto que eu utilizei de capital circulante líquido, né, dessas doações, a questão do fluxo disponível, né, então a questão das entradas e saídas de recursos, né, então o fluxo de caixa, quando a gente fala entradas e saídas, é a questão do balanço financeiro, e as notas explicativas, né, que eles vão estar fornecendo aí informações relevantes e complementares, né, quando a gente não... quando a gente entende que as demonstrações, por si só, elas não contêm todos aqueles dados necessários, lógico, os fatos administrativos, eles devem estar contabilizados a contento, porém, quando nós termos uma outra condição que é necessário estar deixando claro, né, no caso do empréstimo de uma máquina, de um equipamento para uma outra entidade, ou em a realização de um financiamento onde foi captado recursos externos, né, onde foi dado algum bem como garantia, né, para essa operação, a gente tem que estar inserindo essas notas explicativas, deixando claro lá, porque mesmo que aquele bem esteja na posse da propriedade daquela entidade, porém ele está como garantia em uma operação financeira. Então, tudo isso é interessante estar descrito nessas notas explicativas e por isso que elas servem, né? Então, essas demonstrações, elas vão traduzir uma confiabilidade na questão da tempestividade, tão logo possível, né, a gente tem que estar registrando isso, clareza, comparabilidade, para que elas possam fornecer informações a todo tempo, a todo momento, né, de forma regular, possibilitar ao acesso desses usuários, são todos esses que a gente falou, direto ou indiretamente, né, entender essas atividades executadas aí pela entidade e de tal forma que esse usuário consiga interpretar essas transações, né, e consiga identificar ao final do período aquilo que se realizou, tá? Aqui tem alguns aspectos dessas entidades que diferenciam aí das entidades privadas lá do segundo setor, né? Esses registros nós vamos ter as contas de receita e despesa, né? Superávit ou déficit de forma segregada, né, por tipo de atividade. A terminologia, ela muda um pouquinho, né, quanto na empresa privada a gente tem a conta capital, do terceiro setor a gente tem o patrimônio social. Na privada, a gente tem conta lucros ou prejuízos, né, porque visa lucro. Aqui, como a gente não visa lucro, a gente trata de superávit ou déficit, né. Tá? E após a aprovação dessas contas, né, dependendo do tipo da entidade, então isso vai para aprovação e esse valor é transferido para a conta patrimonial social, ou seja, ele é revertido em prol da entidade. Então, ele não sai da entidade nenhum valor, tá, por algum motivo. Então, todo o resultado, espera-se que se tenha um superávit, ele deve ser revertido para a conta patrimônio aí da entidade, né? E se utilize na realização das suas atividades, tá? As despesas contabilizadas de acordo com a natureza,
E quanto mais graus contábeis a gente tiver, né, maiores e mais úteis serão as informações. Isso fica de forma mais analítica, tá? As doações, né, então elas podem ser para custeio, né, então aquelas atividades do cotidiano, né, patrimoniais, patrimônio social, então o cara pode doar lá para que seja não com a finalidade de manter as operações, mas de estar aumentando o seu patrimônio social, ou seja, revertido possivelmente em uma ampliação de um imóvel, na aquisição de um veículo, né, nesse sentido, ou para aplicação específica, tá? Relacionando aqui que aqui se relaciona muito a questão da contabilidade pública, onde a gente tem uma arrecadação, já uma destinação previamente especificada, né? As doações e subvenções a gente reconhece quando está recebendo elas, e essas contribuições, os repasses, né? Quando a gente existe razoável certeza, né, de que a gente tem condições de atender todos aqueles requisitos para repasse do valor. Então, quando a gente tiver o ok que está apto para receber, a gente já pode estar reconhecendo aí esses repasses, tá? Questão da gratuidade, tá, pessoal? Então, como a gente viu um pouco antes lá, então esses serviços colocados à sociedade, então a gente recebe esses repasses e a gente traduz eles para a sociedade, devolve na forma de algum serviço específico. Agora, essas gratuidades, tá, mesmo que ela seja, ela é ofertada, mas de maneira não onerosa, a gente não tira dinheiro para estar efetuando, por exemplo, uma entidade sem fins lucrativos da área de educação, ele não tira dinheiro e dá para o aluno lá pagar a mensalidade, mas ele registra esse impacto contábil lá da quantidade de bolsas que ele deu. Então, isso acaba abatendo lá da sua receita total a quantidade de bolsas que ele forneceu, porque esse valor ele tem que aparecer contabilizado para a gente entender, né, quanto que foi devolvido para a sociedade nessa gratuidade, né? Então ele vai registrar lá o que ele consumiu ativo, né, a prestação de serviço e essa colocação do serviço à disposição daquele que ganhou a bolsa, né? Então, para a gente tá entendendo isso no longo prazo, identificando esses itens, tá? Vou dar uma travada aqui. Tá. Plano. Sim, não? Tranquilo? Vocês estão ouvindo? Não trancou nada. Agora sim. Só tá falhando de vez Tá. em quando. Tá. Então, a questão dos benefícios sociais, da mesma forma, tá? Que aquelas gratuidades a gente tem que estar contabilizando como se devido, só acontece que eles não são, esse recurso não sai do caixa, tá? E eles são evidenciados lá nas notas aplicativas, as receitas com e sem gratuidade, e os benefícios fiscais gozados, tá? Benefícios fiscais, então, são um motivo, a entidade lá, ela ou é isenta, né? Isenta é quando por um determinado período, ela não precisa pagar determinado tributo, então ela é imune, ou seja, ela tem de forma definitiva, ela não precisa pagar aqueles tributos, tá?
a contabilização do esforço para obtenção de fundos, recursos em atividades não vinculadas à sua atividade principal, né, a sua missão, produtos da sua marca, mas ela, porém, utiliza esse resultado, né, os valores, eles são reconhecidos, semelhante a uma entidade privada, né? Ele vai compor depois a questão do resultado acrescido ou abatido lá do superávit ou do déficit, tá? Então, esse valor, ele pode, ok, a gente realizar uma outra atividade para venda de determinado bem, só que a gente não pode estar extraindo esse lucro dessa comercialização e sim revertendo ele para a finalidade social. Lógico, né, ele não pode ter essa finalidade de venda ter um valor superior àquele da atividade principal da entidade, né? Então, ok, então ele vai ter que ser justificável, né, nas notas explicativas. A depreciação também, tá? Então, ele vai fazer parte dessas entidades, como a contabilidade diz, é a regra do jogo, a gente tem que demonstrar o patrimônio como ele de fato é. Então, a gente vai estar reduzindo esses valores, né, da depreciação, considerando também nessas entidades, né, e o valor a gente vai estar reconhecendo como despesa ou custo, tá? Afetando assim no superávit ou no déficit também, tá? Convênios e termos de parceria, né? Então vai ter uma conta específica lá, cada entidade, onde vai essa questão de convênios e termos de parceria ocorre muito, tá? Com essas entidades aí do terceiro setor, quando tem algum projeto específico aí de repasse, seja das três esferas, né? Federal, estadual, municipal, para tocar um determinado projeto, né? Então, se recebe o recurso, por exemplo, a Corsã vai destinar um recurso específico para que determinada entidade revitalize as nascentes lá do Rio Pardinho. Então, a Corsã disponibiliza esse recurso, essa entidade vai lá, realiza todas essas... executa esse projeto de revitalização, enfim, do Rio Pardinho, né, vai controlando todos esses valores, vai pegando as notas daquilo que foi gasto, depois presta contas e aquele recurso que não foi aplicado é devolvido, né? Então, se teve algum gasto a mais que a entidade efetuou, ou seja, o uso de uma máquina, equipamento, alguma coisa lá que se faz necessário ficar com recurso, ok, está lá no termo de convênio, e por final se devolve, tá? Então ele acaba executando um determinado projeto, recebe o repasse do governo e executa, ao final presta contas e o que sobra devolve o valor, tá? Então isso acontece bastante, tá? Então, a questão da contrapartida, né? Esse registro é efetuado em conta específica e o crédito, quando não for em espécie, da conta retificadora de onde os recursos foram transferidos, tá? Então, a contrapartida nada mais é do que, por exemplo, esse recurso veio, mas qual vai ser a contrapartida da entidade? Vai ter alguma? Não vai ter? Ou seja, a gente vai fornecer 100 mil reais, mas vocês vão ter que entrar com a compra de uma máquina, por exemplo, para executar esse projeto no valor de 20 mil reais. Então, a contrapartida da entidade vai ser a compra dessa máquina. Ou então vai ser o quê? O gasto com a mão de obra para executar esse projeto. Então, a contrapartida, quando a gente fala, é isso, quanto que da empresa vai se utilizar, né? Em valores e a questão de que elementos ele vai se utilizar, tá? Então, as notas explicativas, alguns tipos aí, tá? Vou passar rápido aqui para vocês verem, depois vocês
deem uma olhada, né? A questão das demonstrações contábeis, então, pensando que os usuários internos e externos, né, eles tenham que entender aquilo que está sendo colocado, tá? E eles consigam enxergar, e alguns indicadores depois para vocês darem uma olhada, tá? Com relação das demonstrações contábeis, então a despesa realizada por número de beneficiários, área construída por número de beneficiários, custo orçado e realizado, então tudo isso visando a eficiência nesse emprego desses recursos públicos, sempre lembrando que essas entidades do terceiro setor, tá, elas vão estar visando atender alguma situação específica que o Estado não conseguiu alcançar por algum motivo, tá? Eu fui bem rápido aqui, tá, pessoal? Mas fico à disposição, caso alguém tenha dúvida, tá? Antes de que caia a chamada, que eu não consiga dar tchau para a gente ter que logar novamente, mas eu vou pedir o seguinte, tá? O tema é bastante interessante, já tem a apostila lá, já abri do material, e na semana que vem a gente vai estar realizando mais uma lista de exercícios em cima dessas questões desse tema, tá? Quem não conseguiu fazer as outras atividades, por favor, me manda, que essa semana e até o final de semana eu devo estar retornando para vocês, aqueles que já me enviaram, né, com pelo menos um ok lá, se estiver tudo certo, um ok para vocês das atividades, e só leiam esses materiais complementares que tem ali, tá, para a gente conseguir, e fico à disposição caso tenham dúvidas, tá, não somente das atividades, mas depois, olha, essa questão aqui, nesse slide, podia explicar um pouco melhor, tá, eu fico à disposição. Alguma dúvida até aqui, pessoal, então? Não, acho que não. Não. Então tá, pessoal, um ótimo restante de semana aí, e fico à disposição, tá? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.